Mas essa coisa da imitação tem uma questão que tem tudo a ver com a minha sexualidade. Por quê? Quando eu era criança, eu já sabia que era gay. Desde criancinha. Eu sabia que eu era diferente. Eu não tinha instintos sexuais, porque isso é uma coisa que a gente se descobre com a adolescência e tudo, mas eu sabia que eu era diferente. Eu sabia que eu não gostava das menininhas, eu sabia que eu era diferente. E alguém me disse que com 15 anos a minha voz iria mudar. Mas eu achava que a minha voz iria mudar e ia ser uma coisa meio que roleta. Tipo, escolhe a voz que vai mudar. E o meu pânico era de ter uma voz fina. Porque se era pra ser gay, eu queria ser gay escondido. Eu não queria que ninguém percebesse. Então eu tinha medo de ter essa voz assim. Aí o que eu fiz? Isso eu ouvi com 8 para 9 anos. E eu comecei a implorar pro meu pai me dar um disco do Andrea Bocelli. Que foi quando o Andrea Bocelli gravou uma música com a Sandy. E aí eu comecei a ouvir Andrea Bocelli e imitar a voz dele, tentar imitar, nunca consegui, mas tentar imitar aquela voz grave do Andrea Bocelli para eu treinar, para se acaso minha voz ficasse fina... Nossa, você poder saber como... Foi aí que eu aprendi a imitar. Porra! Por conta desse medo, desse pânico de apanhar, de ser maltratado, de ser tudo. Aí você pergunta assim... Ainda mais no interior do Mas no do interior é mais tranquilo, Vilela. Sério? Claro que é. Aqui a gente tem uma falsa ilusão de Porque liberdade. parece que aqui é mais esclarecido. Não, pô. aqui a gente tem uma falsa ilusão de liberdade. Aqui o gay, ele tem uma falsa noção de que ele tá livre, de que ele é aceito, mas é aqui que ele toma lampadada na Augusta. Isso é. Na Paulista. Aqui é que ele apanha. No interior, não. No interior é mais aceito, sempre foi. Mas eu tinha medo, porque as referências que eu tinha de gays que eu conhecia, eles eram muito pobres e eram muito maltratados. E eu não queria ser maltratado. Eu queria ser bem tratado. E eu queria fazer com que esses gays que eram maltratados fossem bem tratados, porque fossem da minha turma. Com essa turma aqui ninguém mexe. Entendi. Então foi quando eu desde pequeno, eu buscava alguma solução para ser alguém bem tratado, para ser aceito. E aí, quando me assumi primeiro para os meus amigos, depois para minha família. A terceira pessoa para quem eu me assumi fui eu. Depois dos... Você precisava escutar você falando... Eu nunca tinha escutado. Eu nunca tive coragem de dizer eu sou gay. Eu agia, eu frequentava, eu namorava, mas eu falar eu sou gay, não, imagina. E faz uma diferença isso. Porque eu cresci na igreja que eu cresci, foi muito cruel comigo, muito cruel. Eu espero muito que os pastores... Tem um movimento agora, a gente estava discutindo hoje à tarde, né? Sobre isso, de alguns pastores de falar, gente, a Bíblia não é para levar também ao pé da letra. Tem coisas, se você for levar ao pé da letra, tem muita coisa lá que você mata ou, né? Claro. Né? Então, tem que se ver diferente, porque Jesus andava com prostituta, com pobres e tal. Não, ele andava com essa galera. Ele não andaria hoje com gays? Vocês acham isso mesmo? Não, claro que não. Exatamente, é o que o pastor... Foi quando eu vi o Caio Fábio, que deu uma entrevista para você aqui, maravilhosa. Maravilhoso. E eu falei assim, esse cara... O Caio Fábio é meu pastor. Então, mas quando você era moleque, não existia essa linha isso. de... Eu espero muito que eu sei que a igreja evangélica, ela é muito complexa e muito grande. E existem várias linhas. Mas eu quero muito que os meus pastores, eu não vou falar o nome deles, mas eles sabem quem são, que eles repensem muito a atitude deles. Porque eles me fizeram pensar em suicídio dos 14 aos 19 anos. Eu pensei em morrer dos 14 aos 19 anos todos os dias da minha vida. Porque você imaginava que você estava em pecado. Porque eles me colocaram como eu era um doente, como se eu estivesse em pecado. E não era só pecado a minha sexualidade, era pecado a minha arte. Eu não podia ser comediante. Também? Claro. Um músico que tocasse uma música
que fosse do mundo, entre aspas, porque o que não é gospel É secular. é secular, é do mundo, estava em pecado. Eles diziam para mim o seguinte: se um dia eu estiver num carro e ouvindo uma rádio gospel, e aí sem querer eu mudei de estação, e naquele segundo que eu mudei de estação, Acidente. entrou a música, houve, Jesus voltou, Ah, houve um acidente, eu vou pro inferno. Eu cresci ouvindo isso. nossa, cara. Eu tenho os pastores que foram meus pastores durante muitos anos, e foram os únicos. Eu espero que eles se arrependam muito de quem eles foram. Espero que eles mudem muito. E se eles não mudarem, eu espero que eles sejam interditados logo. Porque eu tive forças para sair. Mas eu sei de muita Mas você gente. chegou realmente a pensar em Muito, não, o suicídio? tempo todo. Tipo, eu tô tempo errado. Você O tempo se todo considerava... eles me faziam isso. Caramba. Porque eu era a menina dos olhos da igreja, no sentido de... É ele quem vai dar continuidade a isso, é ele quem fala, é ele quem prega. Porém, eu estava errado o tempo todo. Eu era... Você não era me você. acolhia, não era eu. Eu bati uma punheta, que era uma coisa do adolescente. Bom, punheta é uma coisa do ser humano, que vai acontecer, vai acompanhar a gente o resto da vida. Mas na adolescência, na efervescência, eu me lembro de bater a punheta e chorar. Juro por Deus. Que depressão. Eu gozava e chorava. Uma lágrima. Porque o que eu pensava na minha punheta, na minha imaginação, não era o que era certo para a igreja. Eu vislumbrava contra o homem. Entendeu? Então, era uma coisa... Eu me lembro muito de uma situação em que eu consegui comprar uma revista pornô, era uma atriz pornô que parecia muito a Feiticeira. Na época tava bombando a Feiticeira. Feiticeira... Mas era a Feiticeira do Hulk. Isso. Ah, tá. Prado. Joana Prado, maravilhosa. Tava bombando muito. Eu comprei, mas não era ela. Era uma trans Sei. que parecia ela. E eu comprei isso. E eu me lembro do fato de ver outro cara transando com essa trans. E aí tinha uns closes que era só o cara transando com ela e não mostrava ela, mulher em si. Então era só o ato ali. Entendi. O close. E aquilo me dá muito tesão e Cara, e aquilo... E depois daquela você punheta, entendeu. eu queria me matar. Ô, Me achar o louco. pior lixo do mundo. Entendeu? E eu cresci ouvindo isso. E hoje eu falo assim... Mas você acha que até hoje ainda deve acontecer isso, né? Muito, muito, muito. Eu espero muito, porque assim, eu sei que dessa igreja e desses pastores, tudo que eu falo chega direto neles, porque eles são pequenos. Sim. Eles não são gigantescos, todo mundo sabe quem é. Mas eu espero muito que eles se arrependam das pessoas ruins que eles foram. Entendeu? Principalmente a pastora que vivia um exemplo de uma santidade louca, que é muito cruel isso. Inatingível. Porque também. cada ser humano, todo ser humano tem seus problemas, tem suas lutas. questões e suas lutas. E eu sei que, cara, se eu pudesse escolher, logicamente eu escolheria ser hétero. Pô, é muito mais fácil. É muito claro. mais fácil. Imagina pra mim. Eu comediante, é um cara que falo bem, eu venderia muito mais merchan, faria muito, sabe? Mas não é nem questão de merchan hoje mais, era questão do que eu vivi no meu pensamento. E hoje eu penso assim, o que eu sou de menor não é nada. Até que eu vi o Caio Fábio falando no programa do Gentili uma vez. Isso lá atrás. Lá atrás. Eu tenho muitas ressalvas com o cara que o Gentili se tornou. Mas eu sempre me identifiquei muito com ele, e as vezes que a gente se encontrou, a gente se identificou muito, porque o Gentili vem de uma vibe de igreja. Também. E que eu também e tal. Então a gente sempre que a gente se encontrou foi muito bonito, sabe? Foi muito incrível. Depois, enfim, entrou coisas ideológicas e fofoca de um lado pro outro, e aí virou uma merda. Mas eu lembro
o que mudou minha vida foi uma entrevista do Caio Fábio no Gentili, que o Caio Fábio fala assim, o que Jesus falava dos gays? Aí o Gentili fala assim, o quê? Que o Gentili viveu a mesma realidade que eu, nós somos de igreja. O que ele falou? E o Caio fala, nada. E realmente, se procura nos evangelhos, nada. Não tem. Ele falou as prostitutas, ele acolheu o que ele tinha que acolher. Então eu nasci assim, eu não tinha que brigar assim. Mas eu pensei na morte. E o que me dói é porque eu sei que tem... Eu fui forte, mas eu sei que tem pessoas... Que não consegue segurar essa onda. Não conseguem. Claro que não. Não conseguiram. É. Tem famílias que choram hoje a dor de terem perdido os seus familiares por mortes tiradas por si mesmo. É ruim falar isso para o algoritmo, mas é o que acontece. Ou família destruída, porque o cara forçou ser uma pessoa que ele não era e depois descobriu que... Não, e até hoje a gente vê caras que se casaram com mulher e têm filhos e vivem uma vida infeliz e uma vida dupla. Exatamente. Eu falei, eu não quero isso. E sabe quando foi que eu descobri isso? Minha bisavó, Dona Nair, uma mulher que gerou alguns filhos, uma família enorme, maravilhosa, e no fim da vida dela, ela teve uma isquemia e o Alzheimer e tal, e no fim da vida dela, ela acamada, atrofiada, magra, ela não reconhecia mais ninguém. E a única coisa que ela conseguia balbuciar era uma musiquinha que chamava Casinha da Colina. Ela fazia Casinha, Colina, mas muito baixinho. E aí eu lembro do meu irmão, o João, sentar junto comigo. Falei assim, vamos ouvir o que ela... É minha bisavó, mas a gente falava avó. Vamos ver o que a avó está tentando falar. A gente escreveu. E a gente jogou no Google e a gente viu que isso era uma música, Casinha da Colina, uma música de 1920. Nossa, cara. E aí me veio na cabeça, eu não sei se isso é verdade, mas me veio na cabeça essa história. Será que minha bisavó, porque minha bisavó perdeu o marido muito cedo, ela criou os filhos sozinha. Naquela época. Porra! Ser mãe solteira, ser viúva era uma merda. Eu falei assim, será que no final da vida tudo acabou? Ela abriu mão de todos os sonhos, de tudo, cuidou dos filhos, criou todo mundo. E no final da vida, quando ela esquece de tudo, quando tudo acaba, a única coisa que ficou foi o sonho de ser cantora. E eu tinha 15 anos. E foi aí que eu falei assim, eu não vou viver essa frustração, eu vou seguir meu sonho. Dane-se o que estão me falando da igreja, dane-se o que meus pais estão falando, dane-se, eu vou viver meu sonho. Porque a última coisa que sobrou da minha bisavó foi ela cantando essa música. Ela não lembrava o nome de ninguém, ela não sabia onde ela estava, ela não controlava o xixi, não controlava o cocô, ela não sabia nada. A única coisa que sobrou no final da vida dela foi essa música. E me veio à cabeça. Cara, que incrível isso. Será que ela queria ser uma cantora do rádio e não pôde porque o marido morreu cedo e ela teve que cuidar dos filhos? E eu falei, eu não vou passar por essa. Eu vou seguir meus sonhos sempre. Então aquilo ali foi a virada de chave da minha vida. E eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo estão pensando assim, não, eu tenho muitas coisas para fazer antes de seguir meu sonho. Eu falo, cara, segue seu sonho. Cuidado. Porque é muito rápido. É um piscar de e olho, passa muito rápido. Parece e quantos amigos nossos durante a nesse ano e o passado, né? Meu Deus, né? Vão logo, faz logo, cara.